Você que está estudando aí para concurso público, você quer saber o que mais cai sobre licitação em concurso? Eu sou um extremo estudioso aí do tema, né? Eu trabalho com licitações há muitos anos e eu fiz uma análise aqui, vi alguns concursos, conversei com algumas pessoas que são especialistas nessa parte e elas me falaram aí o que normalmente cai nessa parte de licitação, principalmente, né, com essa super novidade que é a nova lei de licitações que está aí. Então a primeira coisa que eu acredito que vai cair nos concursos é justamente o número das leis de licitação. Então nós temos a lei antiga, né, que é a 8666, e nós temos a nova lei de licitações, que é a 14.133. A lei 8666 e a 14.133, elas estão em vigor simultaneamente, ou seja, até o dia 1º de abril de 2023, nós vamos ter as duas leis funcionando em vigor. No dia 1º de abril, nós vamos ter apenas a nova lei de licitações, que é a 14.133. Pode ser que aconteça alguma prorrogação? Ainda não sabemos se vai ter alguma prorrogação. Até essa data, a lei 8666 está em vigor. Depois dessa data, ela não está mais em vigor. E eu acredito que essa pode ser uma questão que cai em concurso, né? Qual que é o número da nova lei de licitações e também algumas alterações que a nova lei traz, como, por exemplo, os princípios. Na nova lei de licitações, nós temos 22 princípios. E eu vou passar por esses princípios agora aqui com você, que eu acho que é importante, né, você entender quais são esses princípios, o embasamento de cada um deles, e também porque normalmente as bancas de concurso, elas gostam de colocar um peguinho ali, colocar um princípio que não faz parte, colocar um princípio da lei antiga. Então eu vou passar aqui agora com você por todos os princípios que estão na nova lei de licitações e a ideia de cada um deles. Então vamos começar pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito, que se opõe ao estado de exceção, em que as autoridades agem sem restrição legal. O próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Esse estabelece que a administração pública ela deve agir de forma impessoal, ou seja, sem qualquer tipo de discriminação, favorecimento ou perseguição pessoal. Isso significa que a administração pública não pode privilegiar ou beneficiar as pessoas de grupos específicos em detrimento de outros, nem tomar decisões baseadas em interesses pessoais, políticos ou partidários. Nós temos também o princípio da moralidade. Esse princípio ele estabelece que a administração pública ela deve agir de acordo com os padrões éticos e morais da sociedade, além de respeitar os valores e os princípios constitucionais. Esse princípio ele exige que a administração pública não apenas observe a legalidade, mas também a moralidade no exercício das suas funções. Nós temos também o princípio da publicidade. Esse estabelece que a administração pública ela deve agir de forma transparente, divulgando as suas ações, as suas decisões e informações relevantes para a sociedade. E isso significa que os atos da administração pública eles devem ser públicos, acessíveis e disponíveis para todas as pessoas, todos os cidadãos, salvo nos casos em que a lei estabeleça, né, a necessidade de ter algum tipo de sigilo, alguma restrição de acesso. Nós temos o princípio da eficiência. Esse princípio ele exige que a administração pública atue de forma eficaz, ágil e com o máximo de produtividade possível, evitando o quê? Desperdício de recurso e a otimização da utilização dos meios disponíveis. Nós temos também o princípio do interesse público. Esse princípio ele determina que a administração pública ela atue sempre em prol do interesse coletivo, visando o bem comum e não o interesse pessoal ou privado. Nós temos também o princípio da probidade administrativa. Esse princípio ele exige que os agentes públicos eles atuem com honestidade, integridade e ética, evitando atos de corrupção, nepotismo e outras práticas ilegais e imorais. Nós temos também o princípio da igualdade. Esse princípio ele exige que todas as pessoas sejam tratadas igualmente pela administração pública, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a igualdade de oportunidades e de tratamento. Mais um princípio que nós temos na nova lei é o princípio do planejamento. Esse princípio exige que a administração pública ela elabore planos e programas de ação para alcançar os objetivos definidos, evitando ações desordenadas e improvisadas. Nós temos também o princípio da transparência. Esse princípio ele exige que a administração pública seja transparente em todas as suas ações e decisões, divulgando as informações e tornando públicas todas as suas atividades de forma clara e acessível para a população. Nós temos o princípio da eficácia. Esse princípio exige que a administração pública alcance os resultados esperados, ou seja, que as suas ações sejam efetivas e produzam os efeitos planejados, os efeitos desejados.
Mais um princípio da nova lei é o princípio da segregação de funções. Esse princípio exige que as funções dentro da administração pública sejam separadas e distintas, evitando assim o conflito de interesse e a concentração de poder em uma única pessoa ou cargo. O princípio da motivação. Esse princípio exige que as decisões administrativas sejam fundamentadas em razões objetivas e transparentes, com base em critérios de legalidade, moralidade e eficiência. Mais um princípio, o princípio da vinculação ao edital. Esse princípio, ele exige que as licitações e os concursos públicos, às vezes é o que você está estudando aí, sejam conduzidos de acordo com as regras previamente estabelecidas no edital, garantindo a igualdade de condições a todos os participantes. Mais um princípio, o princípio do julgamento objetivo. Esse princípio exige que as decisões administrativas sejam tomadas com base em critérios objetivos e imparciais, sem favorecimento ou prejuízos a qualquer parte. Princípio da segurança jurídica. Esse princípio ele exige que as normas e as regras sejam claras. Elas sejam claras, estáveis e previsíveis, garantindo a estabilidade e a confiança nas relações jurídicas entre Estados e cidadãos. Princípio da razoabilidade. Esse princípio ele exige que as decisões administrativas sejam razoáveis, ou seja, elas sejam proporcionais e adequadas aos fins buscados, evitando-se os excessos e as arbitrariedades. O princípio da competitividade, princípio esse que exige que as licitações e os concursos públicos sejam conduzidos de forma a promover concorrência entre os participantes, visando a obtenção da melhor proposta ou oferta para a administração pública. O princípio da proporcionalidade. Esse princípio exige que as ações da administração pública sejam proporcionais aos fins buscados, evitando-se assim os excessos ou desproporcionalidade que possam afetar diretrizes ou interesses dos cidadãos. O princípio da celeridade. Esse princípio exige que a administração pública atue com rapidez e eficiência na prestação de serviços e na tomada de decisões, evitando assim a morosidade e a lentidão que possam prejudicar os interesses da população. O princípio da economicidade. Esse princípio exige que a administração pública utilize os recursos disponíveis de forma racional e eficiente, buscando a melhor relação entre custo e benefício na execução das suas atividades. Calma que estamos quase lá, está quase acabando os princípios. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio exige que a administração pública atue de forma a promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país de forma sustentável e equilibrada, respeitando os limites ecológicos e sociais, garantindo assim a proteção do meio ambiente para as gerações futuras. E esses são os 22 princípios que fazem parte da nova lei de licitações. Eu recomendo que você anote esses 22 princípios, revise, porque é muito comum nos concursos o pessoal sempre tentar colocar um peguinho ali, colocar um princípio que não faz sentido, coloca outra coisa. Então, na minha opinião, esse é um ponto que você tem que estar estudando, estar analisando, porque isso com certeza vai cair nos concursos. Um outro ponto que eu acredito que vai cair nos concursos é com relação às fases da licitação. Nós temos 7 fases na nova lei de licitações, dividida em fases internas e fases externas. Eu vou passar aqui pelas 7 fases, depois eu vou falar de cada uma delas. Então nós temos a primeira fase, a preparatória, divulgação do edital, de apresentação das propostas e lances, do julgamento, da habilitação, do recurso e da homologação. Então nós temos essas 7 fases e elas são divididas em etapa interna e etapa externa. Então quais dessas fases fazem parte da etapa interna? Apenas a fase preparatória, que é justamente ali o momento que o órgão vai preparar a licitação, onde ele vai fazer ali todo o planejamento da compra, vai ver a questão da marca do produto, do serviço que vai ser contratado. Então aquele momento de preparação, até nós irmos para a segunda fase, que é a fase de divulgação do edital. Da segunda fase, que é da divulgação do edital, até a fase da homologação, é uma fase externa. Vamos colocar assim até para você memorizar. Fase interna é o que é de competência do órgão e fase externa o que é de competência do mercado, que é de competência das empresas. Eu acho que assim você vai conseguir memorizar com muita facilidade essas 7 fases. Um outro ponto que eu acredito que vai cair nos concursos é com relação às modalidades que entraram e as modalidades que saíram. Na 8666 nós tínhamos a carta convite e na 14.133 nós não temos mais a carta convite. Na 14.133 nós temos o diálogo competitivo.
que é uma modalidade onde o órgão público ele faz ali um diálogo com as empresas buscando a melhor solução. Às vezes o órgão tem uma necessidade específica, não tem nenhuma solução no mercado, ele chama as empresas, né, para fazer um diálogo ali para chegarem a um consenso de uma solução. Depois disso que ele conseguiu chegar numa solução, ele abre um processo de licitação com as empresas que participaram do diálogo, que é justamente a questão do diálogo competitivo. Então na 14.133, quais são as modalidades que nós temos? Concorrência, pregão, preferencialmente eletrônico, né? Presencial tem que ser gravado, justificado, né? Gravado em vídeo e áudio. Leilão, o concurso e o diálogo competitivo. Então, na minha opinião, esses são os principais pontos que você tem que ficar atento aí quando você for participar dos concursos. Eu acredito que essas são as questões que vão cair nos concursos e você está estudando para concurso público, já estudou aí toda a parte de legislação. Eu tenho certeza que você sabe aí que o governo é o maior comprador do país. Né? Todos os anos ele gasta bilhões de reais comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. Não sei se você já parou para pensar nessa possibilidade, mas você poderia, enquanto você está estudando para concurso, você poderia abrir uma empresa e assim você começa a fazer uma receita mensal aí para você, começa a fazer um caixa aí para você. Às vezes você está só estudando para concurso, está precisando de uma renda extra, está precisando fazer um dinheiro. E vender para o governo é uma baita oportunidade. E para você vender para o governo, né, você com certeza já sabe, o processo é muito simples, é tudo na internet. Tudo que você precisa para fazer as vendas, você já tem aí, que é basicamente um computador com acesso à internet. E aí você vai lá, vê o que os órgãos estão querendo comprar, começa a vender em paralelo aos seus estudos, já começa a fazer um caixa aí para você, começa a fazer uma renda bem legal aí para você. Se você quiser entender mais sobre como começar a vender para o governo, entender mais sobre esse processo, quais são os primeiros passos que você tem que dar para começar a vender para o governo, eu deixei um link aqui na descrição para você. Maravilha? E coloca aí nos comentários, você tem alguma outra questão que você acha que vai cair nos concursos? Dessas que eu mostrei aqui para você, qual que você já viu caindo aí nos concursos que você já fez? Me fala aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, tá? Principalmente se você quiser começar a vender para o governo, porque aqui no canal toda semana você tem vídeos onde eu estou mostrando como que você consegue entrar nesse mercado bilionário, criar um negócio do zero e conquistar a sua independência financeira. Maravilha? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê. Até mais!